A maioria esmagadora dos joseenses votou pela mudança. Esse é o recado claro que sai das urnas do primeiro turno, onde o outro candidato do governo emagreceu mais de 50% em relação a 4 anos atrás. Se há 4 anos atrás o candidato que estava sentado na cadeira do prefeito fez 58% dos votos, agora o seu Anderson Farias fez apenas 39%, perdeu praticamente 20% de uma eleição para outra, o que demonstra claramente que a cidade está descontente com os rumos que está tomando. E cabe ao Eduardo Cury, que é o seu adversário no segundo turno, demonstrar de maneira mais enfática do que fez até o presente momento, no atual primeiro turno, que ele representa essa mudança, que ele é esse gás que a cidade precisa. Porque é isso que ficou evidente, inclusive nas eleições de vereadores, onde a grande maioria dos mais votados são candidatos de oposição, não foram os candidatos ligados ao prefeito. O que demonstra claramente que os candidatos governistas não tinham muito o que mostrar nas suas bases, por isso tiveram menos votos. Em compensação, candidatos de oposição, que em São José dos Campos é ficar em cenário de terra arrasada, onde o governo não te ajuda com nada, não permite, por exemplo, que você encaminhe uma obra, faça uma realização, inclusive inviabiliza requerimentos, coisas simples. Se os candidatos de oposição são os mais votados, e detalhe, a mais votada da cidade foi do PT, mostrando que esse papo furado de que a cidade é careta, conservadora, é mentira. O que está faltando é um discurso mais claro das esquerdas na cidade. Mas esse é o principal recado. Existem outros recados que ficaram bastante evidentes também e que permitiram, inclusive, que o Anderson Farias ainda tivesse um novo fôlego na reta final, que estão mais residentes nos erros dos adversários do que necessariamente em seus acertos. Ele fez um uso ostensivo da máquina, como já era de se esperar, fez uma campanha bastante suja contra os adversários, inclusive recebendo algumas condenações. Entretanto, os adversários cometeram alguns atos falhos, como o Eduardo Cury, que em nenhum momento se defendeu. Preciso deixar claro que em nenhum momento o Eduardo Cury veio a público e se defendeu das acusações levianas que foram feitas pela campanha do adversário, que inclusive utilizou de subterfúgios da internet, que são vedados pela lei, mas como a gente sabe que a lei eleitoral não está punindo com cassação quem faz esse tipo de coisa, mas simplesmente com multas, eles fazem as contas e falam, vou dobrar a aposta e fazer. Então é preciso, por exemplo, que o Eduardo Cury seja mais assertivo nesse ponto a partir desse momento. Também não ajudou muita coisa querer trazer o pé frio do Bolsonaro para São José dos Campos na última semana eleitoral. Tirou votos em vez de trazer. Aliás, é um absurdo que na cidade onde o ex-presidente tem um nível de rejeição tão grande, os dois candidatos tenham passado boa parte da campanha tentando se vender como aquele que é mais bolsonarista que o outro, quando na verdade a cidade quer olhar para frente, não quer olhar para trás. Tem até alguns admiradores, que não são poucos, do Bolsonaro, mas não são suficientes para ganhar eleição em lugar nenhum. A gente viu inclusive o que aconteceu na cidade de São Paulo. Portanto, gente, é preciso olhar para frente, mostrar projeto de cidade. E é isso que vai faltar bastante agora para o seu Anderson Farias no segundo turno. O que ele tem para mostrar para a cidade se ele está aí há 8 anos junto com o Felício Ramute e não teve nada para mostrar? Nada na cidade melhorou com esse cara. Tá a mesma coisa, não com 8 anos e não conseguiram construir uma UBS nova, uma UPA nova, não construíram escolas novas, não construíram creches novas. O símbolo é um símbolo da gastança desnecessária, que tem uma ponte que serve mais para tirar foto do que para passar carro por cima. E é isso que precisa ficar evidente no segundo turno, se a oposição quiser aproveitar essa oportunidade única, onde a maioria dos joseenses declararam claramente estarem aptos pela mudança. Inclusive, o resultado eleitoral para a Câmara de Vereadores evidenciou isso. O prefeito atual ficou com a minoria pela primeira vez. É a primeira vez que um prefeito de direita fica com a minoria de base eleitoral na Câmara. Minoria que só não foi menor ainda porque houve 2 erros crassos por conta de 2 partidos da oposição. O PT, que resolveu lançar a candidata Jéssica mais uma vez num PSOL totalmente desidratado, com meia dúzia de candidatos inexpressivos, e mais uma vez
foi uma das mais votadas da cidade, fez mais de 8 mil votos e ficou fora. E também do lado do Dr. Elton, que tinha candidatos para montar duas boas chapas e poderia ter saído dessa eleição com pelo menos 3 vereadores, mas porque foi querer diluir para fazer volume sem qualidade, lançou 4 chapas e acabou saindo com um vereador só. E mesmo diante desse cenário, o Anderson Farias ainda saiu com apenas 10 dos 21 vereadores, ou seja, a maioria da Câmara na próxima legislatura será de oposição. Portanto, gente, o jogo está aberto, está franco, é perfeitamente possível a oposição vencer essas eleições. Basta não cometer os mesmos erros que foram cometidos, por exemplo, nessas coisas que deslumbraram alguns jovens, porque a gente sempre tem que lembrar que o atual governo tem domínio das redes de Zap. Quantas e quantas pessoas não foram cadastradas esses anos todos pela prefeitura, divididas por bairro, por idade, enfim, por classe social, de repente até por cor, e chega a mensagem direitinho para essa pessoa do jeito que ela precisa ouvir. Isso tanto que muitos jovens estavam falando por aí e acabaram despejando votos no seu Anderson Farias por conta de tamanho de carreata. O meu é maior que o seu. Óbvio que a carreata de um prefeito vai ser maior do que qualquer outro, porque de cara ele tem pelo menos em torno de uns 500 cargos comissionados, onde cada um quiser manter o seu empreguinho tem que ir com o seu carrinho lá. Ou seja, qualquer carreata convocada por alguém que esteja na cadeira vai começar a partir de 500 carros. Então, o parâmetro não pode ser esse. Entretanto, é preciso que a oposição não caia nessas casquinhas de banana de tentar comparar aonde é incomparável, onde o poder da máquina faz uma diferença desleal na campanha. E você, qual a sua opinião a respeito? Você também é um desses 6 em cada 10 joseenses que quer a mudança, ou você é um desses 4 que quer continuar nesse marasmo das coisas que não acontecem, da cidade herdeira que vai derretendo devagarzinho seu patrimônio e ficando para trás? É sempre bom lembrar que nem capital da tecnologia São José é mais, graças ao triste legado aí do seu Anderson Farias, junto com o seu Felício Ramute. Perdeu o posto para Campinas. E detalhe, prefeito de Campinas foi eleito em primeiro turno, o que demonstra que esse sujeito está devendo é muito. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir uma cidade melhor, mais humana, mais justa, que avance. São José não pode continuar parada mais no tempo. Hoje o orçamento da cidade, para vocês terem uma ideia, está 99,33% comprometido com pagamento de conta, ou seja, todo o dinheiro que entra na cidade é só para custeio, não dá para inovar, não dá para investir, e quando não dá para investir, sabe o que acontece? Você rala para formar seus filhos e eles têm que ir embora da cidade porque as oportunidades não vêm mais para cá. A menos que você esteja criando filhos, formando filhos para virar caixa de supermercado.